Boa noite. Chegamos ao último mês do ano de 2020. Que ano, hein? Um ano de muito aprendizado, de muitas reflexões. E a Casa Espírita Jesus de Nazaré vai trazer nesse mês para vocês reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. E vamos utilizarmos de Kardec, do Espiritismo, e a sua chave para elucidar, esclarecer os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Esse é um mês bastante especial porque naturalmente as pessoas se voltam um pouco para a espiritualidade, para a religiosidade, e nós vamos aproveitar então esse estado vibracional para desenvolvermos dentro de nós essa compreensão da mensagem de Jesus e buscarmos utilizá-la em nossas vidas. Então vamos erguer o nosso pensamento a Jesus e pedir em especial que aprendamos a valorizar as nossas oportunidades, agradecer tantas dádivas que temos recebido ao longo de nossa vida, mas acima de tudo, que possamos ter sensibilidade para compreender a necessidade do nosso próximo e desenvolvendo então uma capacidade de olharmos para esse próximo e realmente vê-lo, que possamos ajudá-lo nessa tarefa de auxílio ao próximo, darmos então um sentido verdadeiro à nossa existência. A parábola que eu escolhi então para nós refletirmos hoje é a parábola do mal rico. Quais as lições que nós temos para aprender através dessa história alegórica que Jesus contou àqueles que o seguiam? Eu vou então ler rapidamente a parábola para vocês. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para esse lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite.
Bem, então, o que nós vamos trabalhar hoje? Tentar esclarecer alguns pontos, né? Então, o que é que acontece depois da morte para os espíritos recalcitrantes no mal, os egoístas? O que acontece para os bons, os humildes, os resignados? Como é esse inferno, né, à luz da doutrina espírita? O que representava o pai Abraão? E por que ele foi tão, podemos dizer, à primeira vista, pouco compassivo, né? Não deixou nem que fossem molhar os lábios daquele que estava em sofrimento. Então, vamos buscar entender todos esses detalhes aqui. E a gente vai começar com o inferno. Então, o Livro dos Espíritos se preocupou numa das suas partes em falar das penas e gozos futuros, ou seja, depois de desencarnados, depois de passarmos por essa terra, né, quais são as penas, quais são os gozos e o que significa inferno. Então, esse raciocínio que os espíritos nos colocam quando Kardec faz essas perguntas sobre esse assunto é assim: o que é o castigo? É a consequência natural derivada do falso movimento, das coisas erradas que nós fazemos, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Então, o castigo é uma série de dores, consequências naturais do nosso comportamento equivocado e que nos desgosta, porque faz-nos perceber a nossa deformidade, né, de caráter, de alma. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então aqui nos esclarece que esse inferno é interior, e a gente já vai falar sobre esse lugar, né, que a gente chama de inferno, mas que ele só tem um objetivo: o castigo busca a reabilitação e a redenção, portanto não é eterno. Então esse inferno é essa sensação de desgosto que nós temos de nós mesmos, das nossas atitudes, ao olharmos para trás, tudo aquilo que fizemos ou destruímos, e esse sofrimento decorrente, então, desse desgosto. Aí na pergunta 1012, o Kardec pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? E aí os espíritos nos dizem que essas penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos e que cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Então é um estado de espírito. Não é o inferno lá embaixo, como a gente costumava dizer, o céu lá em cima, né, no meio das nuvens. Não é nada disso, é um estado de espírito. Então, aquele rico que havia vivido extremamente confortavelmente, extremamente bem durante toda a sua vida, ele vai parar em um lugar de conflito, de tristeza, mas não porque viveu bem, absolutamente, e sim porque só viveu para si. E essa é a mágoa dele nunca ter enxergado Lázaro enquanto Lázaro estava vivo, porque veja que ele reconhece Lázaro, ele vê de longe
Abraão e Lázaro. Então isso significa que ele já tinha visto Lázaro na porta da casa dele. Só que ele não tinha dado importância. Sabe quando você vê todo dia e já nem vê mais? Né? Aquela indiferença. Então era isso que ele tinha, mas ele sabia quem era Lázaro. E aí ele vê Lázaro numa situação melhor que ele. E ele estava numa situação difícil. Por quê? Porque nós temos na nossa consciência gravadas as leis de Deus. Então a gente sabe como que devia agir. Então quando a gente é indiferente ao sofrimento do próximo, a gente pode encontrar um monte de desculpas, um monte de razões. Eu tenho que cuidar da minha família primeiro. Eu tenho que estar disponível para os meus. Eu tenho que cumprir o meu papel. Mas internamente nós sabemos que a gente poderia fazer muito mais. Então, no momento em que a gente desencarna, esse véu das desculpas cai. E a gente começa a se cobrar. E esse é o nosso inferno. É essa chaga que nos consome. De nós pensar, meu Deus, de nós pensarmos, passei uma vida, tantos anos, 80, 90, 60, sem viver de verdade, sem aproveitar todas as oportunidades que me foram dadas de estender o meu conforto, o meu bem-estar para o próximo. Então esse é o inferno, né? Nós vamos trabalhar os personagens da parábola, porque uma parábola bem contada, como eram as de Jesus, ela nos faz nos reconhecermos ali. Então, em quem que a gente pode se reconhecer, né? Mas eu não posso me reconhecer no rico, porque eu não tenho, eu sou um pobretão, eu não tenho nada para dar para ninguém. Eu não me visto de linho e púrpura e nem me trato magnificamente todos os dias. Então eu não sou rico, eu não me reconheço no rico, né? E aí a gente vai ver quantas riquezas a gente tem, né? E que não importa o quanto a gente conquista. O valor daquilo que conquistamos está no uso que fazemos dessa conquista em benefício daqueles que ainda não a alcançaram. Então nós temos muitas riquezas que são saúde, bem-estar, conhecimento, inteligência, enfim, que não tem um valor monetário, mas o valor é o uso que a gente faz daquilo que tem. Esse é o verdadeiro valor. Na pergunta 132, a resposta que os espíritos nos dão sobre qual o objetivo da encarnação é assim, que a encarnação visa a um fim que é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E me encanta essa resposta, porque ela coloca a responsabilidade no nosso colo. A parte que lhe toca na obra da criação quer dizer que eu também sou criador, eu sou co-criador. Então aí vem essa pergunta: quantas riquezas eu tenho? Se eu sou um pobretão que vive na rua, mas eu tenho bom humor, eu encaro as coisas com facilidade, com leveza, quanta coisa eu posso repartir desse bom humor, quanto bem eu posso fazer aos meus colegas de rua. Se eu sou um trabalhador que trabalha das 5, vive em função do trabalho, com transporte e tudo, das 5 da manhã às 8 da noite, às 9 da noite muitas vezes, mas eu produzo algo, eu aprendo algo, quanto que eu posso fazer de bem para os meus colegas, ensinando aquilo que eu já desenvolvi do meu ofício? Então,
o que eu uso só para mim, só para enaltecer meu ego, isso na verdade não demonstra riqueza nenhuma, né? Demonstra egoísmo. Então, Kardec nos convida a raciocinar de que vale o conhecimento se eu uso ele somente para mim, somente a enaltecer o meu ego. Aí eu sou o sabidão, mas logo vai aparecer alguém que saiba mais que eu. E aí eu me sinto desprezado, inútil, porque as atenções se voltam para outra pessoa. Mas se eu compartilho e ensino o que eu sei, então nunca vai me faltar espaço, porque sempre vai ter alguém que está vindo atrás de mim. Então, se eu me voltar para eles, eu faço a minha parte e vou sempre me sentir útil e rico. E vou estar cumprindo o meu papel como co-criador. Porque as pessoas se desanimam de fazer o bem, muitas vezes, porque não entendem o que estão fazendo, não estão na realidade fazendo bem. Elas estão lá massageando o ego. Então, não me reconheceram, ou não me deram o valor devido. Tudo ego, né? Eu estou querendo que alguém veja o que eu estou fazendo. E aí, se não vem, imaginemos um exemplo da casa espírita. Eu sou um trabalhador dedicado e no momento em que precisa de alguém para um cargo, vamos dizer, escolhem outro. E aí eu me sinto desvalorizado. Por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo? Para ser valorizado? Então, que bom que eu não fui escolhido, porque eu não posso estar numa posição de administração se eu tiver essa mentalidade, né? Então, é isso que a gente faz de errado. A gente auxilia o outro buscando méritos, buscando reconhecimento, buscando gratidão. E aí um dia a gente diz: cansei, não ajudo mais, porque olhe que ingrato, não aprendeu nada comigo. Mas você não ensinou nada, na verdade, que valesse a pena ser aprendido. Você só vendeu uma bondade fingida. Essa é a grande verdade. Então, somos todos ricos, sim. Podemos muito nos identificar com o rico nesse desejo de conforto, de bem-estar para nós e os nossos, né? E nessa riqueza que temos sempre de qualidades e que muito pouco compartilhamos com os outros. Então, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Miquel, ou Michel, nos diz: temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Porque é uma corrupção você fazer favores e esperar algum retorno. É uma corrupção do espírito. Então vamos prestar bem atenção na nossa indiferença ao olharmos para o outro e não enxergarmos o outro e as suas necessidades, ao julgarmos, ao condenarmos. O livro Tocando o Barco, de Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, faz uma análise também sobre esse personagem, o rico. Então, nos diz esse trecho: não suponhas que o rico da parábola seja a única espécie de mordomo infeliz na vida espiritual.
Ainda hoje há quem se banqueteia no festim, da saúde física, menosprezando os enfermos que lhe batem à porta. Por toda parte verificamos a luzida assembleia dos que se fartam à mesa da inteligência, olvidando os irmãos do caminho que lhes pedem socorro, mergulhados nas correntes da ignorância. Em todos os lugares é possível observar a caravana dos que passam hipertrofiados de conforto, fugindo aos filhos da angústia que lhes imploram uma réstia de alegria. Nas variadas sendas do mundo, somos defrontados pelos que se mostram supernutridos de fé, a menoscabar aqueles que lhes suplicam leve migalha de esperança. Eu me utilizei dessa estátua, é uma estátua que adorna o Lago Genebra e faz a gente pensar no vazio existencial, né? Então, é um corpo humano, peito vazio, e ele não pode estar de cabeça erguida, porque quando a gente tem vazio existencial, não tem como andar de cabeça erguida. Essa deve ser a sensação do inferno. É um inferno em vida. Se a gente cai em si do que está vivendo, do que está fazendo, do que não está fazendo, né? Então, hipertrofiados de conforto, fugindo dos filhos da angústia. Não, isso me faz mal. Eu não vou me relacionar com esses tal e tal familiar, porque eles são tóxicos para mim. A gente escuta muito isso. Mas são tóxicos por quê? Porque são filhos da angústia e estão te implorando uma réstia de alegria. Mas você não, você precisa manter o teu conforto. Então, para que eu vou buscar tristeza? Para que eu vou buscar incômodo com esse ou aquele? Geralmente familiar, né? A gente evita algumas reuniões, alguns encontros para manter a hipertrofia do conforto. E ainda há aquele religioso, né? Aquele espírita que diz assim, pois é, mas olha, já convidei tantas vezes para ir na casa espírita e ia encontrar a solução para os seus problemas, mas não vai, né? Então, super nutrido na fé, menoscabando aqueles que suplicam leve migalha de esperança. Alguém que nos busca, não nos busca para a gente dizer, vai lá na casa espírita que lá você resolve. Não. Nos busca para ver o nosso exemplo como espíritas, como cristãos, qualquer religião que seja, é o nosso exemplo como cristão que vai auxiliar aquele subnutrido de fé. Não é a gente criticar que ele não busca a fé. Então vejam como é muito de sensibilidade. Tem muito de sensibilidade aqui. A gente precisa enxergar no outro o que ele precisa, o que ele está suplicando para a gente. Mas em geral a gente quer meio que se livrar do outro. E aí é óbvio que a nossa consciência vai nos cobrar e nós vamos viver nesse tormento que vai parecer um inferno. O nosso segundo personagem, Lázaro, então, quem é? Todos somos surpreendidos pelos Lázaros da necessidade e da aflição em provas mais ríspidas que as nossas. Todos identificamos, junto do próprio coração, bafejado de conhecimento superior, companheiros infortunados que se enriqueceriam com mínimos gestos nossos. Lembram da parábola o que ele queria? Migalhas. Ele se satisfaria com migalhas que caíssem da mesa do rico.
Então eles se enriqueceriam com mínimos gestos nossos no setor da bondade, do estímulo, do entendimento e do perdão. E esse Lázaro, isso é bem interessante a gente raciocinar. Ele não estava numa situação mais privilegiada do que o rico, no seio de Abraão, como se diz, sendo Abraão a personificação de Deus. Ele não estava lá porque ele era pobre, simplesmente. Era porque ele viveu uma vida de resignação. Ele não pedia para vestir púrpura, ele só pedia migalhas. E na história, na passagem, não se vê nenhum indício de que ele estivesse revoltado. Então, algumas religiões no passado, né, elas nos davam uma explicação meio assim engessada, como se os ricos fossem todos condenados ao inferno e os pobres todos ganhariam o mundo dos céus. E é um equívoco que muitas vezes a gente, felizes os que sofrem, né? Então se eu estou sofrendo agora no mundo espiritual, eu vou ser... Não é bem assim, porque existe o bem sofrer e o mal sofrer. Então, Lázaro estava no seio de Abraão porque bem sofreu, porque resignou-se, porque foi um espírito dócil. Né? Então, a gente pode encontrar Lázaros, né? Ou pessoas pouco privilegiadas pela vida, que são orgulhosíssimos, mais orgulhosos que muitos ricos. E não é o rico, não foi a riqueza que levou o rico àquele inferno em que ele vivia, foi a sua indiferença. Então é a atitude da gente em relação à nossa situação que nos leva a um lugar bom ou mau. A riqueza é uma prova difícil, sim. Dizem os espíritos que mais difícil do que a pobreza, mas muita gente vence essa prova. Existem muitas pessoas ricas financeiramente que aplicam a sua riqueza em prol do próximo, que enxergam a necessidade do próximo, que vivem em função de criar conforto e facilidades para aqueles que são menos afortunados. E existem muitos pobres orgulhosos, invejosos. Então, é o que você faz com as tuas ferramentas que vai te levar para lá ou para cá. Então, Lázaro, ele tinha humildade, né? Não pedia mais que as migalhas que caíam da mesa do rico, tinha resignação, compreendia o papel do sofrimento e da dor aqui na terra, não invejava, não blasfemava, não maldizia a sorte. Aí ele ficou, ele era assim, eu imagino ele risonho e alegrinho como as crianças dessa gravura. E quem era Abraão, então? Abraão, a personificação de Deus. Podemos pensar, mas Deus não é pai, então não permitia que nem fossem molhar o lábio do pobre, do rico. Que insensível esse Abraão. É uma parábola que ensina sobre vermos a dor do outro, mas se nem Abraão conseguiu fazer isso, então olha só, vamos cuidar de algumas coisas. Pedro Richard, nesse trecho que Irmão X nos conta da parábola do rico, Irmão X é Humberto de Campos, né? Então ele estava contando de um estudo que estava sendo feito no mundo espiritual sobre essa parábola. E Pedro Richard, então o espírito, explicou essa dúvida, né? Que se Abraão era insensível. E aí ele pergunta: insensibilidade nos mensageiros do bem?
Esse conceito nasce da nossa deficiência de verdadeira compreensão. A insensibilidade está em mim, na maneira como eu interpreto as palavras de Jesus. Então, porque eu sou insensível, eu leio aquilo e jogo a minha insensibilidade na interpretação da ação, da atitude de Abraão. Mas veja, Abraão e Lázaro viram nos sofrimentos do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial, que dos nossos erros mais profundos sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. É um medicamento regenerador. Exemplo mais do que fácil de compreender. Seu filho está doente. Você interna. Lá vão picar o coitadinho, achar veia, vão dar remédio amargo, ele vai ficar preso na cama, vão imaginar uma criança, vão amarrar para ele não se mexer, para não sair o medicamento ali da veinha dele. E aí, alguém vai dizer para você, você é uma insensível porque você levou o seu filho pro hospital? Ninguém vai dizer isso. Todo mundo vai compreender que a criança necessita de medicamento e necessita de uma ação, talvez um pouco mais, que vai restringir o seu corpinho ali, para ele poder receber esse medicamento. Pronto, está explicado. Então Abraão não, simplesmente estava deixando que o rico recebesse aquele remédio, amargo que fosse, mas que libertaria a sua alma. Em uma nova chance, ele saberia como agir. Porque a dor é o remédio. Para nós aqui, nesse estágio evolutivo, eu poderia evoluir pelo amor? Poderia sim, precisava sentir dor. Mas a gente não escolhe o amor, a gente escolhe o conforto. E aí precisa da dor para abrir os nossos olhos. Então, continuando, ambos compreenderam que seria contrariar os desígnios divinos levar ao irmão torturado uma água mentirosa que não lhe mataria a sede espiritual. Porque a sede que ele tinha não era de molhar os lábios com água, era a sede do bem. Quanto ao mais, que pedia o rico ao espírito generoso de Abraão? Vejam, rogava que Lázaro voltasse ao mundo para dar a seus pais, sua mulher, seus filhos e irmãos as verdades de Deus a fim de que se salvassem. Como não se lembrou de pedir a difusão dessas mesmas verdades entre todas as criaturas? Por que razão somente pensou nos seus amados pelo sangue, quando todos os homens, nossos irmãos, têm necessidade da paz de Deus, que é a água viva da redenção? A solicitação do rico é muito semelhante à maioria das súplicas que partem nos caminhos escuros da terra, filhas do egoísmo ambicioso ou do malfadado espírito de preferência das criaturas. Orações que nunca chegam a Deus por se apagarem no mesmo círculo de sombra e ignorância em que foram geradas pela insensatez dos homens indiferentes. Pensemos nisso. Qual que foi a demonstração daquele rico de alguma transformação? Nenhuma. Porque primeiro ele queria rapidinho saciar a sede dele, né? De um jeito bem fácil. Molha ali a boca. E depois, quando ele consegue pensar pelo outro, ele só pensa pelos que estão ali ligados a ele por laços de sangue. Não teve um pensamento para o resto da humanidade. Então esses somos nós. Essas súplicas não chegam a Deus. Não chegam. Porque são
insensatas, são o retrato da nossa indiferença. Dureza, né? A gente tem que se enxergar de verdade como a gente é. Quanto antes, melhor. É melhor a gente tirar o véu daquela imagem que a gente faz de nós mesmos, que eu sou bonzinho, que eu sou caridoso, e enxergar quem nós realmente somos agora, enquanto estamos na caminhada, porque vai ser mais fácil a gente transformar isso quanto antes. E essa última mensagem aqui, então, é para que eu peguei esse campo de neve onde nascem tulipas, uma foto tirada na Noruega, que eu achei assim, a nossa missão aí, a gente fazer nascer da nossa própria frieza, da nossa própria neve espiritual, a gente fazer brotarem as tulipas do amor e oferecer àqueles que também estão em situações adversas. Recordemos nossas oportunidades de semear o bem, reconhecendo no próximo o degrau vivo que nos conferirá o desejado acesso à comunhão com a providência divina. Reconhecendo no próximo o degrau vivo que nos dá acesso à providência divina. Abracemos os penitentes da necessidade e do desânimo, os Lázaros que estão à nossa porta, da expiação e do sofrimento, que nos anotam os passos em todos os ângulos da estrada evolutiva e oferecendo-lhes o próprio coração. Veja, não é para oferecer dinheiro, não é para oferecer bem-estar material, oferecendo o próprio coração, paciência, tolerância, uma palavra de conciliação, paz. Então, oferecendo-lhes o próprio coração em forma de serviço fraterno, estejamos convencidos de que marcharemos com eles na direção da vida imperecível para a incorporação definitiva de nossa herança espiritual. É dezembro, é Natal. Vamos oferecer um pouco do nosso coração para o nosso próximo? Vamos experimentar os gozos, as alegrias que vêm desse esquecimento de nós mesmos em prol do nosso próximo. Vamos aceitar os convites daquelas pessoas difíceis para irmos em auxílio delas. Vamos oferecer o nosso tempo, o nosso bom ânimo, a nossa riqueza a todos os Lázaros que estão à nossa porta. E sejamos nós que também mendigamos ajuda, Lázaros que são dóceis, resignados e confiantes nos desígnios do Pai. Tenham um bom mês. Boa noite e obrigada.